Pessoal, depois de vocês fazerem eu assistir um monte de desgraça, coisa de terror, coisa de sequestro, coisa de espírito, né? Coisa super levinha pra ver no almoço, né? Que eu não sei porque vocês gostam de assistir isso no almoço, mas aparentemente vocês são tudo psicopata, né? Eu criei um pouco de gosto. Não, criei gosto é foda, né? Criei gosto por espírito, vai ficar horrível essa frase. Tô perdendo medo, pessoal. E numa dessas, eu estava lá rolando os streams de noite, né? Que eu tenho insônia, inclusive. Me segue lá no Insta, que eu sempre posto que eu tô com insônia. Eu falo, gente, me indica um filme, uma série pra eu ver, @Brino. Procura lá agora no começo do vídeo já. E aí, eu achei um documentário de um caso que simplesmente me deixou muito pensativo por muito tempo, pessoal. Foi um dos casos mais curiosos, até porque acho que foi o único que eu vi, então vai ser o mais curioso. De uma moça que foi passar, né, uma férias com a família num navio, só que ela sumiu e nunca mais foi encontrada. Ela caiu desse navio? Aconteceu alguma coisa com ela? Ela fugiu? Enfim, não vou contar tudo pra vocês, porque a gente vai assistir o vídeo junto, mas eu fiquei tão curioso com esse caso e me deixou tão maluco que eu falei, eu vou procurar um vídeo sobre isso e vou assistir com a galera. Eles conheceram esse caso também, porque é um caso bizarro. O desaparecimento da Amy Bradley é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Bem-vindos a mais um vídeo... Mano, pra ela que lida com capeta falar isso, porque eu sou fechadão com Jesus, eu não vejo nada disso. A Ju Cassini, nossa, ela é aqui com os espíritos. Pra ela falar que uma coisa é estranha, porque é muito estranho. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Nossa, eu tô no lugar perfeito, Ju. Você não tem noção como eu tô no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, Nossa. todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Muita Se você coisa gosta de desse tipo terror. de conteúdo, não esquece de deixar seu like, Agora, pro algoritmo entender aqui que eu amo. Tô brincando. Tô brincando, Ju. comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do Deixa vídeo. eu pedir um tema? Faz um mais levinho, tipo Bob Esponja, Bob Goods, sei lá. Top demais, Ju. Valeu. A história da Amy Bradley é de um documentário que saiu agora na Netflix, mas Foi esse aí que eu assisti, inclusive. a verdade é que esse caso já aconteceu há alguns anos. Eu não conhecia e eu fiquei muito... Decidiram fazer mudança meia-noite. O horário que eu tô vendo coisa de espírito. Eu fiquei muito impactada depois de ver esse documentário. Eu não consigo me decidir qual a melhor teoria do que aconteceu com ela, mas eu tenho as minhas suposições e eu quero saber o que vocês acham também. E um adendo, pessoal, eu também não consegui chegar numa conclusão. Na verdade, eu tenho meio que uma conclusão que eu tirei, né, do meu rabo. Mas assim, nenhuma das possibilidades que eu cogitei eram boas. Então, esse caso, ele é realmente bizarro. Bora pra história de hoje. Arrepiei. Essa risa... arrepiei de verdade, velho. Credo. A Amy era uma garota que morava na Virgínia. Ela morava junto com os... Na casa com o Vini Júnior. Tô brincando, desculpa, gente. Vou parar, que é bagulho sério, desculpa. A partir de agora, acabou a piada. pais e com o irmão, o Brad. Em 1998, a Amy estava muito bem. Primeiro que ela tinha se formado em psicologia do esporte e ela era muito boa em diversos esportes diferentes. Por exemplo, ela jogava basquete muito bem, participava de diversas competições e também gostava muito de natação. Ela Mano, admiro muito quem é bom em esportes na escola, sabia? Você fica em destaque. Eu era criança que eu era ruim em tudo, velho. Só sofria bullying. Eu era bom em apanhar, só. chegou até a trabalhar um tempo como salva-vidas. Olha E essa que foda. informação é muito importante. Aqui a gente observa que a Amy era uma boa nadadora. Ela também tinha acabado de alugar um novo apartamento e adotar um cachorrinho. Então ela estava muito feliz para começar essa nova fase da vida dela. Uma coisa que balançou um pouco o relacionamento dela com os pais foi que ela se assumiu homossexual. Isso aconteceu quando ela ainda estava na faculdade. E de acordo com uma das ex-namoradas da Amy, quando ela fez essa revelação para os pais, eles não ficaram muito felizes. Ela também disse que eles falaram para Amy que estavam decepcionados, mas depois o pai dela disse em algumas entrevistas que é a vida dela, que não era o que eles... Agora você fala na entrevista, né, o pai, porra! Você, pai e mãe, que tá assistindo esse vídeo, não fala uma coisa dessa pro seu filho. Não fala uma coisa, você tem que... Porra, eu não sou pai e mãe pra dar lição de moral em ninguém, né? Tá mandando calar a boca, né? Desculpa. Mas, mano, porra, velho, a gente tem que apoiar, a gente não... Né? Fala uma coisa dessa horrível, velho. Como que fala uma coisa dessa, velho? Pro próprio filho, mano. O Ron, o pai da Amy, em 98, ganhou um cruzeiro com todas as despesas pagas pra ele e pra família. Então eles estavam muito animados pra participar dessa aventura juntos. A Amy mesmo nunca tinha ido pra um cruzeiro. E ela tava um pouco receosa porque ela tinha medo de altura. Ela também tava com a relação um pouco tensa com a ex... Quero falar uma coisa pra vocês. O dia que eu tava indo pela primeira vez também, as pessoas não são boas em tranquilizar você pra essa merda aí. Primeiro que as pessoas falam que... Eu falava assim, mas não tem como virar, né? Daí o pessoal, oxe, o quê, porra? Isso não é coisa que fala pra alguém que tá falando que não tem como virar. Outra coisa, tá falando com uma amiga minha, eu falei pra ela,
pô, velho, você, como que é a parada lá na navio? Ela falou, eu não vou. Eu falei, pô, mas já vi você várias vezes nesse negócio de cruzeiro. Ele falou, não vou mais. Eu falei, por quê? Porque eu arranjei briga com muita gente, agora alguém pode me jogar. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de alguém me jogar. Depois desse dia, meu Deus do céu, eu andava segurando nas coisas assim, ó. Namorada dela. O nome da ex é Molly McClure. A história delas é até bem interessante. Elas se conheceram quando elas eram bem mais novas e elas se aproximaram muito. Elas se tornaram quase que melhores amigas, mas nenhuma das duas estavam assumidas ainda. Então nunca tinha rolado nada, apesar de elas sentirem que tinha um sentimento ali. E aí as duas se afastaram por um tempo, foram pra faculdade e as duas se assumiram nesse período. Quando elas se reencontraram, aí sim elas decidiram falar uma pra outra que já tinham sentido aquela coisa e de repente elas deveriam tentar algo. E aí elas se apaixonaram e começaram um relacionamento. Depois de alguns meses, a Molly ficou muito abalada quando recebeu a notícia da Amy de que ela tinha beijado uma outra garota. E aí a Molly falou, olha, eu preciso de um tempo pra absorver isso, eu não sei como lidar. Então elas decidiram terminar, dar um tempo. Nesse tempo que elas estavam terminadas, a Amy parecia estar muito arrependida. Então ela tentou entrar em contato com a Molly de diversas formas, ligar, só que... Tentou voltar, né? Deu aquele beijão na boca, falou, amor, eu voltei. Que a Molly não tava querendo muito papo, não. Então, pouco antes de ir pro cruzeiro, a Amy mandou uma carta pra ela dentro de uma garrafa. Essa carta chegou mais ou menos um mês antes da Amy ir pro cruzeiro. E ela falou diversas coisas, parecia muito uma declaração de amor, dizendo o quanto ela se importava com a Molly e o quanto ela tinha errado. Cara, mas é muito louco parar pra pensar numa coisa. Nessa época aí, galera, que eles entraram no navio, não tinha internet, não. Então, quantos dias é o cruzeiro? 2 semanas? É 2 semanas sem contato humano, irmão. Não tem telefone pra alguém te ligar, pra você falar, ai, como que tá as coisas aí, saudade. Acabou, irmão. Hoje em dia tem zap. Hoje em dia é tudo muito fácil. Você tá no meio do mar, tem internet. E aí, no final da carta, ela dizia, eu sinto como se tivesse um oceano entre nós. Como se eu tivesse em uma ilha deserta esperando que você me resgatasse. Uma mensagem em uma garrafa, minha única esperança. Eu sinto sua falta, Molly. Caralho, performou, tá? A diva performou aqui pra tentar reatar o relacionamento. Às vezes falta isso. Você que quer voltar com seu ex, compra uma garrafa, escreve uma carta e seja performático, né, mano? Manda uma mensagem bonita dessa. Essa carta também vai ser bem importante pra esse caso, então tenham ela em mente. A família partiu pro cruzeiro chamado Rhapsody of the Seas, que é da Royal Caribbean International. O cruzeiro ia pra ilha de Curaçao, que é uma ilha caribenha holandesa. É interessante. Eu não sabia que essa ilha era dos Países Baixos. Frodo, vem! O primeiro dia do cruzeiro foi dia 21 de março de 98. E até aí tava tudo certo, cada um tava na sua própria cabine e eles estavam curtindo tudo que um cruzeiro pode oferecer. Dentro do cruzeiro tem bares, tem cassinos, tem restaurantes, tem piscina, tem diversas atividades. Eu tô com saudade. Nossa, eu me senti o Silvio Santos por uma semana, gente. Nossa, e é legal, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Ao mesmo tempo, eu conseguia me sentir um idoso. Eu tava no meu quarto, de samba canção, eu falava, que vontade de comer um docinho. Eu saía do meu quarto, pegava um elevador dentro do navio, saía num salão com um monte de gente com camisa de flores. Eu ia, pegava um docinho, tal qual como um velho, fazia amizade com algum holandês que tava lá no grupo do navio, fazia amizade com as pessoas e ninguém... Gente, não tá entendendo. Era muita gente mais velha nesses negócios. Cruzeiro faz muita gente velha. Eu sentava no lugar, aí às vezes vinha alguém tirar foto comigo, né? Eu tava sentado no lugar, daí vinha alguém mais novo que encontrava e tirar foto comigo. Aí eu já tava rodeado de velhos, velho. O que você faz? Aí, moleque, aí que eu brilho. Eu sou médico do Neymar. Os caras, o quê? Tô aqui num período de férias, né? Nosso menino tá se recuperando, já fizemos a cirurgia. Moleque, ali eu brilho. Ali o que eu fiz de contato, eu minto ali como se não houvesse um amanhã. Eu uso o meu dia a dia ali, ó. Eu vou mentindo. As coisas começaram a mudar 2 dias depois, no dia 23 de março. No 9º andar do navio, tava rolando uma festa disco e tinha uma banda que tava tocando. O nome dessa banda era Blue Orchid. E aí a Amy e o irmão dela, o Brad, decidiram ficar acordados até mais tarde, bebendo, dançando e curtindo a festa. Isso é comum, tá? A galera vai dormir no navio, o pessoal fica rolando as festas lá. A Amy tava curtindo muito. Ela adorava dançar e tem diversos vídeos dela dançando ali e se aproximando do baixista da banda. O baixista se chamava Alistair Douglas. O apelido dele era Yellow. E a gente consegue ver claramente que os dois estavam dançando juntos. Talvez ele tivesse se interessado pela Amy, apesar dela não estar
muito interessada, tá querendo só curtir. O cruzeiro também contratou um cinegrafista chamado Chris Fenwick pra ficar capturando os momentos, tirando foto da galera do navio. Mano, isso que me deixa muito pensativo. Você viu a fotinha do baixista com ela? Tipo assim, você olha essa foto aqui e você fala, mano, normal. O cara puxou ela pra trocar uma ideia, tão dançando junto, ela tá dando umas risadas ali, né? Só se divertindo. E, mano, pode ser que esse cara seja o responsável por essa mulher ter sumido pro resto da vida dela, velho. E, tipo, é assustador pensar nisso, que você pode ter uma interação simples com alguém e ser uma pessoa, um maluco. A gente imagina que ele deve ter falado pra Amy que ia dormir. E uma coisa muito interessante que eu não sabia é que aquelas cabines, eu acho que até em hotel tem isso. Quando você coloca o cartãozinho pra entrar no seu quarto, isso fica registrado no sistema. Então, eles têm um horário em que você entrou no quarto. Só que não tem o horário que você saiu, né? Porque quando a gente sai, a gente não precisa colocar o cartãozinho. Mas o horário da entrada fica registrado. E o Brad chegou na cabine dele às 3h35 da manhã. Perfeito. A Amy chegou 5 minutos depois dele. Aqui vai ser bem importante essa linha do tempo. O Brad disse que ele e a Amy ficaram conversando um pouco antes dele ir dormir. Eles se sentaram ali na varandinha da suíte e aí o Brad entrou pra dormir e a Amy decidiu ficar um pouquinho mais ali na varanda. O pai do... Mano, isso aí já é esquisito. Vocês não acham meio esquisito já? O homem ficou dançando com ela. Aí ele tava conversando com ela, falou, eu vou dormir, mana. Não vai. Ele não foi, não. Já achei esquisito esse cara. Dos dois, o Ron, de vez em quando acordava no meio da noite e ele ia checar se estava tudo bem. Ele disse que ele acordou por volta de 5h15 e 5h30 da manhã do dia 24 de março. E quando ele olhou para a varanda da cabine, ele viu que a Amy estava dormindo na espreguiçadeira. De acordo com ele conseguia ver as pernas dela do quadril para baixo. Isso que é muito estranho, velho, porque vocês vão entender. Ao longo aqui do vídeo vai falar o momento que ela some. Mas é muito estranho ela ter sido vista lá dentro num horário que... Cara, é muito esquisito. Era de que ela teria caído sem querer no mar. Por quê? Porque o navio estava muito próximo da costa. E como eu mencionei, a Amy já tinha trabalhado como salva-vidas, ela gostava muito de natação. Então, se ela tivesse caído acidentalmente, ela conseguiria nadar até a costa. Algumas pessoas... mas daí eu também não concordo com isso. Apesar de não ser a teoria que eu acredito, tá? Não é a teoria que eu acredito. Não acho que ela caiu na água. Mas, mano, se você cai despercebido, tipo assim, você tá dormindo, espreguiçada, do nada dá uma, sei lá, uma onda, você dá um pulo, desequilibra, acontece alguma merda, mano. Não sei se você cai assim pronto pra nadar como se fosse um Pokémon. Não é assim também, né? Foram interrogadas, incluindo Douglas, e a atitude dele depois da entrevista foi bem suspeita. Ele passou por um teste de polígrafo, do qual ele foi aprovado, mas a gente sabe que testes de polígrafo não são tão certos assim. Eu já menti no polígrafo, mas deu que era mentira mesmo. Depois que ele saiu do interrogatório, ele fez um joinha para os outros membros da banda e disse: nossa, deu tudo certo. Ele saiu da entrevista sorrindo também. Ele negou saber qualquer coisa sobre o desaparecimento, mas a família começou a suspeitar bastante. Basicamente, esse é o caso. A gente não tem muitas informações, mas depois que as buscas foram continuando, foram passando meses, a gente teve diversos supostos avistamentos da... Galera, tipo assim, o que acontece? A família teve uma hora que teve uma pausa, né? No cruzeiro você vai dando pausas, né? Então, em alguns momentos você vai parando o cruzeiro para as pessoas descer, conhecer a cidade que parou. É meio que uma pausa ali pra galera fazer umas compras rápidas, né? Fazer um turismo. E teve uma pausa dessa. E a família procurou no navio inteiro, procurou nas cabines, pediu pro comandante ver nas cabines, anunciar. Então procuraram em todos os lugares, checaram com o funcionário. Na hora que teve a pausa, ficaram lá, né? Desceram pra ver se, né, por alguma casa ela desceria também. Enfim, eles procuraram muito, assim, realmente. Não foi um bagulho que, tipo, ai, sumiu minha filha, cadê? Não tá vindo, daqui a pouco aparece. Mais ou menos um mês depois, a família estava em Curaçao e eles foram abordados por um motorista de táxi que teria dito que viu a Amy. Ele disse que isso aconteceu enquanto o navio estava atracando no dia 24 de março. Uma coisa muito importante sobre ela é que a Amy tinha algumas tatuagens específicas. Então, por exemplo, ela tinha uma tatuagem do Taz. Não é todo mundo que tem uma tatuagem do Taz, então... Não é todo mundo que tem... Tipo, se eu sumir, se eu tenho um triângulo, não é todo mundo ter esse triângulo aqui, que agora hoje em dia eu minto que é uma Nossa Senhora Aparecida de Costa, que engaja com o pessoal da terceira idade. Não é algo mais fácil de identificar a pessoa. Na cidade, tinham vários cartazes de recompensas. Então, esse taxista disse que lembrava muito dos olhos verdes dela. Ele disse que ela estava correndo por um estacionamento
estacionamento Já é pedindo um estranho. telefone. Ele disse que viu ela em outros locais da ilha, mas o testemunho dele nunca pôde ser confirmado. Também tem o testemunho de um cara chamado... Então, mas por que um taxista ia falar isso, velho? Que esse taxista... Por que ele me inventaria isso, velho? O cara tá trampando, nada, fala, deixa eu falar aqui que uma mulher de olho verde saiu correndo com tatuagem do Tasmania veio falar comigo. Não tem porquê. Também tem o testemunho de um cara chamado David Carmichael. Ele disse que ele estava na praia quando viu uma garota muito parecida com a Amy na presença de 2 homens que para ele pareciam ser meio agressivos. Ele acredita que um desses homens cabia na mesma descrição do Douglas, do cara da banda. O David estava conversando com um amigo dele em inglês, perguntando se ele tinha um pedaço do equipamento de mergulho que ele precisava. E ele disse que por ter falado inglês, a mulher olhou para ele. E aí a situação foi muito estranha, porque aí ele disse que o homem percebeu aquilo, entrou na frente da Amy e fez um sinal para ela ir até o bar da praia. Ele também disse que depois dessa situação, a suposta Amy ficava olhando para ele e depois olhando para baixo, como se ela estivesse tentando se comunicar de forma sutil. Ele também foi capaz de descrever com precisão as tatuagens da Amy e também... Gente, o que me irrita um pouco dessa história é como que esse taxista e esse homem não fizeram nada, velho. Os caras vê um movimento estranho pra cacete, né? É porque, sei lá, acho que na hora a pessoa fica tão assim que ela fala assim, mano, sei lá, acho que é coisa da minha cabeça, né, velho? Acho que a pessoa na hora, o primeiro instinto, acho que não é pensar que pode estar acontecendo alguma coisa. Porque parece um caso tão surreal, apesar da gente saber que existe, que nós às vezes pensamos assim, nossa, eu acho que eu tô viajando, velho. Eu acho que eu tô pensando um bagulho nada a ver, né? Tem um relógio que ela usava que teria sido um presente de uma namorada. Na época em que ele teve esse avistamento da suposta Amy, ele não conhecia o caso. Só que ele lembrou da situação quando ele assistiu o America's Most Wanted. A gente já falou desse programa diversas vezes aqui no canal, que é Desaparecidos. um programa que fala de pessoas procuradas, desaparecidas, pra gerar mais burburinho, pra galera ter conhecimento e aí, se souber de alguma coisa, entrar em contato. E aí, quando ele viu o programa, ele falou, meu Deus, eu acho que eu vi essa garota, eu preciso entrar em contato com as autoridades. E aí ele deu o testemunho dele. Ele ficou tão preocupado que ele telefonou pra família da Amy e voou até a Virgínia pra conversar Mano, com já imaginou a família? Tipo assim, porque uma parada também que a galera às vezes até esquece no meio da história. Mano, o desespero que deve ser. Primeiro, desaparecer alguém da sua família deve ser um bagulho bizarro. Você deve ficar pensando 1 milhão de coisas, se a pessoa tá bem, se a pessoa comeu, se a pessoa tá viva, se ela tá precisando de... Lógico, né, que a pessoa tá precisando de ajuda. Cara, e essa história, como ela tem espaços de tempo muito grande até atualizações, é aquele bagulho tipo assim, pô, desestimos, né? Deve ter, infelizmente, ela caiu no rio, caiu no mar, aconteceu alguma coisa, aí do nada, pum, foi vista. Aí volta aquela esperança, a família desesperada viaja pra chegar lá e pum, sabe mais de nada. Mano, a agonia deve durar o tempo inteiro, porque não cessa. Não é como se, tipo, por exemplo, descobrir, pô, acharam, sei lá, o corpo da pessoa. Você fala, caralho, né, horrível, sensação horrível, né, que descobrir alguma coisa, ou então encontra a pessoa bem, né, soluciona o caso, mas nesse caso é uma angústia infinita, velho, que você não sabe o que aconteceu e não tem resposta. com eles pessoalmente. O FBI investigou as alegações dele, mas é muito difícil que você consiga provar que era ela, ou que ela tava lá, ou que isso aconteceu, porque é só um avistamento de uma testemunha. Também teve um cara chamado William Hefner, que é um ex-suboficial da Marinha dos Estados Unidos. Ele alegou que ele conversou com a Amy em um bar que ele tava. Na verdade, não era bem um bar, ele tava em um bordel em Curaçao em 1999, ou seja, no ano seguinte do desaparecimento. Olha lá, Ele tá disse vendo? que ele estava sentado na área do bar e aí ele viu 2 garotas, uma que parecia a Amy e a outra que parecia hispânica. Ele disse que essa mulher que parecia a Amy se aproximou dele e disse claramente: meu nome é Amy Bradley e eu preciso de ajuda. Ela teria dito que ela estava sendo mantida contra a vontade dela Tá e não entendendo? conseguia sair. De acordo com ele, ela seguiu dizendo que estava em um cruzeiro festejando com o irmão e que desembarcou do navio para comprar drogas. Então, entende uma coisa, galera. Aqui, pra mim, qualquer especulação de que ela caiu no mar ou aconteceu alguma coisa, acabou, velho. Nesse caso aí, quando eles começam a investigar as coisas que aconteceram depois, esses avistamentos dela em bares e lugares assim, acabou qualquer especulação de que ela caiu. Então, o que eu acredito que aconteceu é o que, né, a história que ela vai contar agora mesmo. Que ela provavelmente desceu confiando em alguém ali junto, ou até fez ela descer. E aí, né, infelizmente aconteceu alguma coisa assim, sabe? Eu não acho que ela caiu na água. E agora ela tava, entre aspas, presa aqui com esses caras. O Hefner demorou muito para contatar a família e contar sobre esse relato. Ele só foi falar com eles em 2002, então 4 anos depois dela ter desaparecido. E o quê? Nossa. 3 anos depois dele ter visto ela? Mas por Foda, que ele né, demorou tanto?
Ele não relatou antes porque ele temia pela carreira dele na Marinha, porque ele tava em um bordel, e eu acho que nessa época que ele tava no bordel, ele devia estar nas atividades dele. Que é bem complicado, né, gente? Tá, eu entendo esse lado dele temer pela carreira dele, mas talvez ele pudesse ter ajudado uma mulher ali na hora que realmente precisava de ajuda. Porra, mandava uma carta anônima, sei lá, fazia qualquer coisa, porra. Daí foi investigar essas alegações também e eles descobriram que aquele tal bordel tinha sido incendiado. Não tinha, de novo, nenhuma evidência pra apoiar o testemunho dele. Tá entendendo? Então, tipo, a família às vezes tá lá um ano sem notícia, fala, cara, infelizmente, aí do nada, bum, aparece um cara que fala, eu tenho uma informação, mas de 4 anos atrás. Falou, meu filho, você, porra, como que... Pô, você é o quê? Você... Porra. No outono de 99, a família também recebeu uma ligação de um cara que se autodenominava Frank Jones, dizendo que era um soldado da Marinha. Ele disse que ele era um ex-oficial especial do Exército dos Estados Unidos e que ele tinha uma equipe de soldados experientes que poderiam resgatar a Amy. Tenham em mente que a família estava muito abalada com o desaparecimento e eles estavam tentando se agarrar em qualquer tipo de esperança. Eles nunca se desfizeram das coisas da Amy, eles mantinham o carro dela limpo e pronto para quando ela chegasse poder usar. Todos os itens dela estavam exatamente do jeito que ela tinha deixado e eles nem mesmo desfizeram a mala que ela tinha levado para o cruzeiro. Então, todos os dias eles acordavam pensando, talvez vai ser hoje que ela vai ser encontrada. Mano, isso deve ser um bagulho que eu não consigo nem imaginar, velho. É realmente muito angustiante ver isso aqui, né? Desesperador. Esse Jones disse pra família que tinha visto a Amy sendo mantida por um pessoal colombiano. Ela estaria dentro de um complexo habitacional cheio de arame farpado, com soldados armados. Não só isso, eles descreveram as tatuagens dela e também cantaram uma canção de ninar, que era a mesma canção que a mãe da Amy cantava pra ela quando ela era criança. Então, o que o Jones disse? Ele falou, olha, nos próximos meses eu vou ficar oferecendo várias informações que a gente conseguir aqui. Ele pediu uma quantia de $210 mil para conseguir realizar o resgate. Não, e aí é loucura, né? Que de um lado você vai pensar com o coração e falar assim, velho, arranja esse dinheiro, vende a casa, velho. Sei lá, mano, divulga a Blaze, porra, qualquer coisa, velho. Faz o tigre. E do outro lado, o lado racional, que é tipo assim, pô, será que esse cara não tá querendo aplicar um golpe na gente, né? Será que esse cara não fez uma pesquisa? Às vezes o cara, mano, existe gente cachorrada em todo lugar do mundo. O cara pode chegar e falar, mano, deixa eu procurar alguma coisa da vida dessa pessoa. Às vezes consegue uma informação de alguém, um parente, e consegue acessar você de uma forma, entendeu? Que você acha que é uma pessoa que sabe de alguma coisa, na verdade não. A pessoa só foi safada mesmo. A família enviou e ficou esperando mais notícias do Jones pra falar da preparação e do dia em que eles iam resgatá-la. Mas essa ligação nunca veio. O Jones inventou toda essa história e enganou a família pra ganhar dinheiro em cima deles. Graças a Deus, esse cara foi capturado e aí ele foi julgado. Pelo que eu entendi, a família, né, os Bradley, eles não tinham todo esse dinheiro, então eles usaram uma organização nacional de crianças desaparecidas pra completar a quantia e fazer esse resgate. Olha e que aí filha da puta, velho. O cara fez, mano, uma mobilização do caralho pra conseguir juntar o dinheiro, velho. Foi processado e acusado de fraudar os Bradley em $24.444 e a organização nacional que eu falei pra vocês em 186 mil e uns quebrados. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e também precisou devolver o dinheiro. Então, assim, me deixa muito frustrada que as pessoas se aproveitam desse momento de dor das famílias pra aplicar golpes. A gente tem que... Mano, tem que ser muito filha da puta, velho. Porque imagina, é um momento mais, tipo assim, a pessoa tá muito vulnerável, velho. Pô, você tem que ser muito maldoso, mano, pra você fazer uma coisa dessa num momento desse, né, velho? Em abril de 2003, um possível avistamento da Amy aconteceu de novo, em São Francisco. Então, agora ela teria ido pros Estados Unidos. Ela também estaria em uma praça observando uma banda com 2 homens, e aí essas testemunhas ficaram olhando um pouco pra ela. Os homens teriam percebido e retirado ela do local. Elas também disseram que... Então, mas isso eu acho um pouco estranho, porque pensa comigo, se ela estiver sendo mantida, né, num lugar presa, o que esses caras levam a pessoa pra praça, por exemplo, né? Me faz ficar pensativo. Por que leva pra uma praça pra ver os músicos, por exemplo, entendeu? A tal mulher teria lançado um olhar de súplica pra elas. Essas testemunhas também conseguiram fazer alguns retratos falados que foram divulgados pelo FBI, caso alguém tivesse uma visão parecida. Um outro avistamento que é mencionado no documentário aconteceu em março de 2005, dessa vez por uma mulher. Essa mulher se chama Judy Maurer e ela disse que viu a Amy em um banheiro quando ela estava em Barbados. Então agora mais perto... Essa parte da história eu lembro que ela foi vista no banheiro, mano, desesperada, e mais uma vez alguém ignorou ela pedindo ajuda. Então, velho, o bagulho que me irrita um
pouco dessa história é que, tipo assim, ela pediu ajuda várias vezes. Todos os relatos que aparece ela, aparece ela pedindo ajuda. E as pessoas simplesmente não ajudam. Então o que nós pode levar de lição disso aqui, pessoal? Só a pessoa te pedir ajuda, você ajuda! Porra! A pessoa tá pedindo ajuda, velho. Tá pedindo dinheiro não, velho. Pode ser ajuda de dinheiro também, mas tá entendendo o que eu tô falando? Ela disse que comentou com o marido que precisava muito ir no banheiro, e aí quando ela entrou lá, depois que ela já tava dentro da cabine com a porta fechada, uma outra mulher entrou. Só que ela teria entrado com outros 4 homens, e eles estavam discutindo sobre algo que ela não tava entendendo. Pra Judy, parecia que era um negócio ilegal, e aí a mulher teria perguntado se eles poderiam parar no caminho e ver as crianças. E aí o homem meio que concordou. Então, será que a Amy teve filhos nesse meio tempo? Os homens saíram do banheiro, e aí a suposta Amy ficou sozinha na hora em que a Judy decidiu sair também e conversar com ela. Ela percebeu que ela estava bem abalada. Ela tentou puxar assunto, e aí com o sotaque da mulher, ela acredita que poderia ser um sotaque da Virgínia, que era da onde a Amy era. A suposta Amy não conversou muito, e aí quando a Judy foi sair do banheiro, ela viu que aqueles homens estavam parados ali na porta. Muito e ela esquisito. fingiu ser só uma turista meio boba, tipo, licença, licença, preciso passar. A Judy também contratou as autoridades, e eles conseguiram fazer de novo retratos falados que foram divulgados. Ali por 2005, a família da Amy recebeu uma imagem por e-mail que deixou eles bem perturbados. Eles até participaram. Eu acho que é a imagem do site que foi encontrada. Essa imagem é bem bizarra, galera, porque, tipo assim, eles reconstituíram. Parece muito ela. Pode ser uma pessoa muito parecida? Pode ser uma pessoa muito parecida, mas realmente lembra muito. Isso é até uma comparação, assim, de imagem, como seria ela se ela tivesse, né, a idade que ela teria que ter tido. Pô, eu sou ruim com tempo de passado pretérito. Então eles reconstruíram, tipo, como seria ela hoje. E aí mostra que realmente seria muito parecido com essa foto, sabe? De um programa do Dr. Phil no dia 17 de novembro, e lá eles divulgaram essa imagem. Na foto, a gente consegue ver uma mulher que tá em uma pose um pouco sexy, e isso fez com que os pais começassem a acreditar que ela tinha sido vendida como escrava sexual. Essas fotografias teriam sido encontradas por um cara que fica pesquisando esses sites para ver se ele encontra pessoas desaparecidas. E ele encontrou 2 imagens dela. O nome dessa mulher no site era Jess. As imagens também foram mandadas para o FBI, e aí um dos agentes declarou: nós seguimos essa pista. O difícil é que naquela época... O pior que parece muito, velho. Olha o nariz, galera. O nariz, o olho, muito parecido, né, velho? Informações como essas ou fotos como essas não eram perceptíveis quando alteradas. Então a gente não sabia se aquela foto tinha sido manipulada ou não. E aí, algum tempo depois, teve um outro agente que trabalhou no FBI que fez algumas comparações faciais, e a opinião dele era de que as fotografias eram da Amy. E aí, se vocês compararem o rosto dela quando ela desapareceu com essa foto, na minha opinião, tem alguma semelhança sim. Até porque ela já teria envelhecido alguns anos, né? Alguns anos se passaram do desaparecimento. Um outro incidente aconteceu em 2010, quando encontraram uma mandíbula na praia. Esse caso até se conecta com o caso que eu já contei aqui no canal da Natalee Holloway, porque quando... Mano, isso aí da mandíbula não tinha lá no que eu assisti da Netflix, não. Essa mandíbula foi encontrada, eles acreditavam que era dela. Eu não sei porque eles não seguiram essa pista, nenhum teste de DNA foi feito na mandíbula e ela meio que foi deixada de lado. Como assim? Chama uma... Ô, galera, pessoal, não é um anel, não, é uma mandíbula, porra. Poxa, a galera achou a mandíbula, falou, ixi, ô nojeira, soltou a mandíbula. Como assim, velho? Não fez um DNA? A Amy foi declarada legalmente morta em 2010, 12 anos depois que ela desapareceu. Mas a família não acredita nisso. Eles acreditam que ela ainda tá viva. Algo bem interessante que aconteceu e que eles contam no documentário é que a família fez um site sobre o desaparecimento. Mas peraí, também tem um negócio aqui, o da mandíbula. Beleza, tem especulações que é dela, mas se não tem DNA, também pode ser qualquer mandíbula. Alguém tava andando, olhou a mandíbula, e será que era aquela moça aqui do navio? Gente, é loucura. Como que nós chegamos nessa conclusão? Então, nesse site, se vocês entrarem, tem diversas informações sobre o que aconteceu, sobre pistas, sobre testemunhas, canais que você pode entrar em contato caso você tenha alguma informação. E nesse site, eles também conseguiam rastrear o IP de todo mundo que estava acessando e quanto tempo essa pessoa ficava no site. E aí eles encontraram um padrão um pouco estranho. Em datas comemorativas, principalmente no aniversário da Amy, no Natal, no Dia de Ação de Graças, tinha uma pessoa que ficava no site por 40 minutos, às vezes mais. E aí surgiram 2 teorias. Ou
essa pessoa é alguém que sequestrou a Amy e Tava monitorando pra saber se tava chegando perto ou não. aí tá tentando ver se eles estão perto de encontrar ela ou não. Ou então seria Ela, né? a própria Amy. Talvez a própria Amy encontrou esse site e tá querendo ver se ainda estão procurando por ela. Quando os familiares perceberam que poderia ser ela, eles começaram a postar fotos deles. Então eles postavam fotos comemorando o aniversário dela, fazendo um bolo pra ela, conquistas que eles tiveram ao longo da vida, mostrando que eles ainda estavam vivos. Cara, mas é muito bizarro pensar que pode ser ela, né? Imagina ela em algum lugar conseguindo acessar isso. Mano, é muito doido isso, velho. Bem, que o carro dela ali estava pronto para ela quando voltasse também. Então, eles acham que é um tipo de conforto, caso seja a Amy vendo. E isso é muito bonito, na minha opinião. Não, mas me dá muita angústia, velho, pensar. Esse caso aí me deixou muito pensativo, gente. Eu fiquei realmente... Tanto que esse vídeo aqui, velho, eu tô fazendo um vídeo mais sério aqui. Não tá assistindo o caso junto que eu queria apresentar pra vocês, porque mexeu com a minha cabeça quando eu assisti. Mas eu fiquei muito agoniado, eu fico muito angustiado vendo isso. Principalmente essa parte do site. Eu acho muito curioso. Se for ela, tipo, mas o que me faz pensar, se for ela, por que ela entra no site, mas ela não entra, sei lá, de algum jeito mandar uma mensagem, que é muito perigoso mesmo, realmente é bloqueado, ou tem algum ponto que acontece, ou... Entendeu? Eu fico com muita pergunta na cabeça. Mas também é um pouco triste, porque a gente não sabe se é a Amy. E eu não sei se... depois de tantos anos, é saudável para a família ficar vivendo cada dia esperando por ela. Depois eu vou elaborar um pouquinho mais essa minha opinião. Mas a gente tem algumas teorias. A gente tem a teoria de que ela foi sequestrada e vendida para a indústria de tráfico humano no Caribe, que infelizmente acontece muito. Ah, e também tem um outro detalhe que eu esqueci de comentar com vocês, é que eu lembro que eu falei que tinha um fotógrafo que ficava fazendo várias fotos dos passageiros? Essas fotos ficavam expostas num tipo de mural, e eu acredito que é pra quem quisesse comprar. Mas a foto da Amy tinha desaparecido. Olha o que lá. era bem estranho, né? Muitas pessoas também acreditam. Então, muita gente acha que é premeditado tudo, né? Que é um grande esquema que acontece no próprio navio. Só que o que me deixa curioso é por que será que nunca foi falado antes? Nunca tinha acontecido? Foi o primeiro caso? Estranho, né? Ser o primeiro caso. Acreditam que tem um garçom do navio que pode estar envolvido em alguma coisa. Parece que ao longo da noite ele ficou tentando passar bilhetinhos pra ela. Esse bilhete tinha um convite para que ela fosse beber com ele assim que eles chegassem na costa. Outra teoria é que ela teria sido assassinada dentro do navio e depois jogada no mar. Pariu. E depois, Não, as não... duas últimas teorias é dela ter tirado a própria vida ou Também então de ter sido um acidente que ela caiu sem querer. Também acho Hoje que o não. FBI oferece uma recompensa de até $25 mil para qualquer pessoa que tenha mais informações. Já a família está concedendo $250 mil Olha. por informações que levem ao retorno seguro dela e também uma recompensa de 50 mil por informações da localização atual. Antes da gente finalizar o vídeo, eu vou até pedir desculpas para vocês caso eu tenha deixado alguma informação de fora, porque eu assisti o documentário e eu já quis vir gravar. Não, é realmente muito impactante, velho. Quando eu assisti, eu também fiquei com vontade de comentar isso com vocês, só que eu falo, velho, eu sei fazer piada, não sei falar sério, não. Vou chegar aqui e falar, não vou saber falar, velho. Eu falei, espera, né? Um dia vai surgir a oportunidade da gente falar sobre isso, né? A gente tá assistindo o canal da Ju aqui, ela fala muito bem sobre isso. Falei, pô, eu acho que a gente consegue assistir, né? E eu consigo mostrar pra galera esse caso. E, uma coisa, um detalhe que eu esqueci de voltar. Por que era importante a carta que a Amy mandou pra ex-namorada? Com aquele finalzinho, gente, foi bizarro. Parece que caiu como uma luva, né? Naquela situação. Tipo, eu tô numa ilha deserta e vem me salvar, sabe? Bizarro, assim. Aí as autoridades começaram a pensar que talvez aquilo tinha sido uma despedida. Que a Amy tava pensando em tirar a própria vida e aí ela mandou aquela carta pra ex-namorada. Mas eu não vejo assim, e a ex dela também deu diversas entrevistas falando que não vê dessa forma, que ela acredita que era uma carta de amor. Eu não consigo nem imaginar como ela deve se sentir agora de estar afastada da Amy. Mano, ela deve se sentir culpadaça, né, velho? Por causa das tretas que rolou lá. Ela deve achar de alguma forma que alguma coisa é culpa dela. O que eu acho que não, né? Elas se desentenderam ali por motivos delas ali no momento, né? E que merda, né, velho? Elas estavam meio que, tipo, dando esse tempo e iam conversar quando ela voltasse. Mas depois, quando uma coisa dessa acontece, né? Eu acho que a gente se arrepende de diversas escolhas que a gente teve. Claro que não dá pra prever, né? Eu recomendo vocês assistirem o documentário porque tá super completo e também tem diversos depoimentos dos pais. O irmão da Amy diz que ele nunca quis ter filhos porque ele viu o sofrimento dos pais dele com o desaparecimento da irmã e ele também sofre muito com isso. Então eu não consigo imaginar o trauma pra que ele nem queira ter filhos. E até hoje eles falam, a gente acorda
achando que hoje pode ser o dia que ela vai voltar pra cá. Todo dia eles devem... Mano, tocou o telefone, eles devem pensar que é isso que tá acontecendo. Tocou uma campainha sem esperar uma encomenda, eles devem estar achando que é isso que tá acontecendo. Tipo, alguém falou, preciso falar com você, já deve achar que é uma informação sobre o caso. Na minha opinião, eu acho que a teoria dela ter sido traficada é bem forte por conta dos avistamentos. Eu não acredito que ela se jogou, Também acho eu não que não. acredito que ela caiu acidentalmente. Também acho que eu não. acho que um crime pode sim ter acontecido dentro do navio, mas talvez não tenha sido tão violento assim para que a pessoa consiga esconder todas as evidências. Apesar de que se for um crime cometido por algum membro da tripulação, talvez eles tenham acesso a coisas para limpar a cena e esconder tudo antes que alguém pudesse ver, porque a gente sabe que teve uma demora, né? Então, mas o que eu penso da tripulação é, porra, antes não teria acontecido nada. Tipo, nunca aconteceu nenhum outro desaparecimento. Nunca aconteceu nada. Foi a primeira vez. E já estavam tão preparados pra isso. Isso que me faz pensar um pouco, entendeu? Como já fazem 27 anos desde que esse caso aconteceu, muito tempo. eu não sei se eu ainda acredito que a Amy tá viva. Porque em 27 anos, será que ela nunca teria conseguido passar nenhuma informação? Por outro lado, a gente tem casos assim, de que a pessoa desaparece, tá nesse esquema de tráfico e realmente nunca mais é encontrado. Mas E não... com 50 anos, será, véi? São muitas opções do que pode ter acontecido. Eu espero com todo o meu coração que, se ela estiver viva ainda, ela ainda consiga voltar para a família dela antes dos pais dela falecerem, para que eles possam vê-la uma última vez. Nossa, e imagina. eu espero que, divulgando esse vídeo, com o documentário da Netflix, mais pessoas possam saber o que aconteceu e talvez terem mais informações. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse caso, qual teoria Deus vocês do acham céu. que faz mais sentido. Que vídeo angustiante. Se vocês acham que os depoimentos das testemunhas são válidos, que eles Eu acho que é realmente verdade. podem ter visto alguém assim. Eu acho que Eu já sim. vi gente falando também que o rosto da Amy é um pouco comum, então talvez a pessoa pode ter confundido. Mas mesmo que o rosto dela seja comum e sejam outras garotas, essas garotas também podem estar precisando de ajuda, né? Então comentem aí o que vocês acham e até a próxima. Galera. Esse vídeo aqui, não vou nem pedir nada pra vocês no final do vídeo, só que, né, se vocês souberem de alguma informação, né, a gente tá no Brasil, né, mas às vezes você viajou pra algum lugar, né, que você procure e comente sobre isso, porque realmente, né, é um caso que até hoje não teve uma solução, pessoal. Clima horrível de final de vídeo, né? Mas realmente é um caso muito sério e que eu vi esse documentário me impactou muito. Eu decidi trazer pra vocês também assistirem um pouco sobre ele. E se vocês não conheciam, agora vocês conhecem também esse caso bizarro. Tamo junto e até o próximo vídeo.